Bom dia, pessoal. Ou devo dizer boa tarde? Bom, já não sei mais, mas e aí, como vocês estão? Tudo bem por aí? Meninos, hoje nós vamos, dar sequência às nossas aulas de português e vamos iniciar a nossa sequência fazendo análise da poesia do livro de vocês, aquele paradidático, para gostar de ler poesia, beleza? Hoje nós vamos fazer a leitura do poema Rua dos Cataventos 2, do autor Mário de Andrade, ou Mário Quintana. Dorme, ruazinha, é tudo escuro, e os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. Dorme, não há ladrões, eu te asseguro, nem guardas para caso persegui-los. Na noite alta, como sobre o muro, as estrelinhas cantam como os grilos. O vento está dormindo na calçada, o vento envolveu-se como um cão. Dorme, ruazinha, não há nada, só os meus passos, mas tão leves são que até parecem pela madrugada os da minha futura assombração. Pessoal, eu particularmente gosto muito desse poema do Mário de Andrade. Ele faz um poema para a ruazinha, quase que uma canção de niná, dizendo que ela pode dormir sossegada, que nada vai acontecer. Ele diz assim: e quando ele se refere à ruazinha, ele está trabalhando a figura de linguagem personificação, como se a ruazinha fosse uma pessoa, Dorme neném, dorme bebê, dorme criança, dorme ruazinha. Então aqui já caracteriza uma personificação. É tudo escuro, e os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. E aí vai descrevendo também o que tem nessa ruazinha que ele está dizendo que ela pode dormir sossegada. Dorme, não há ladrões, eu te asseguro, nem guardas para caso persegui-los. Na noite alta, como sobre o muro, as entrelinhas cantam como grilos. Então aqui, além dessa personificação, de trazer a ideia da ruazinha como uma pessoa, ele vai também trazer a figura de linguagem comparação. As estrelinhas cantam como grilo, fazendo essa associação de estrela e de grilo, tá? A estrela vai cantar como os grilos cantam. Beleza? Vamos seguir. O vento está dormindo na calçada. Eu tenho mais personificação, porque o vento agora ele também dorme, como uma pessoa. O vento envolveu-se como um cão. Mais uma vez uma comparação. Dorme, ruazinha. Pode dormir tranquila que não há nada. Só os meus passos. Mas tão leves são que até parecem pela madrugada os da minha futura assombração. Eu tenho também uma comparação aí, dizendo que os passos dele são tão leves que parece até, caso ele já tivesse morrido, com uma assombração, que não fizesse barulho e que não levantasse qualquer incômodo a essa ruazinha que precisa dormir. Beleza? Vamos seguir aqui, recapitulando rapidinho algumas figuras de linguagem. Temos a elipse, Vamos relembrar a elipse. É a omissão de um termo que pode ser recuperado pelo contexto. Então, tudo bem, eu omiti um termo, mas na leitura, no contexto, eu consigo recuperar. Olha só, quero te ver feliz. Aqui o que está elíptico é o sujeito. Aliás, nós temos uma classificação de sujeito, uma classificação sintática, que vai falar sobre o sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Por quê? Há uma omissão do termo que é recuperada pelo contexto. Quero te ver feliz, eu recupero o eu, pronome de primeira pessoa. Bom, professor, a elipse só acontece com o sujeito? Não. Pode ser, eu posso deixar elíptico um sujeito, enfim, um verbo, Depende da situação, depende do contexto, mas não é restrito ao sujeito, não. A sinestesia é a mistura dos sentidos sensoriais. Então, vamos lá? Nós temos 5 sentidos sensoriais. Olfato, esse meu que tá meio ruim aqui, paladar, visão, audição e tato, que é o toque, Quando a gente mistura em uma composição, numa frase, numa oração, esses sentidos, pode ser 2, 3, 4, pode ser os 5 juntos, eu já tenho uma figura de linguagem chamada sinestesia. Olha o exemplo. Esse seu perfume é muito doce. Perfume eu sinto pelo olfato e o doce pelo paladar. Então, misturo olfato e paladar
eu tenho um exemplo de uma sinestesia. Beleza? E agora, meninos, vamos também reforçar, rever o eufemismo e a hipérbole. Eu falo que o eufemismo e a hipérbole é um par romântico, né? Um exagera e um suaviza. O eufemismo vai suavizar a informação. Vamos imaginar uma informação que seja pesada, uma informação que seja difícil de dar e que a gente busca suavizar na hora de passar essa informação. Então vamos lá. Seu grande amigo foi falar com Deus. O que aconteceu? O grande amigo da pessoa aqui faleceu. Só que ao invés de dizer que faleceu, que morreu, a gente estabelece esse eufemismo, dizendo que ele foi falar com Deus, ou ainda, passou dessa para uma melhor, né? Foi morar com os anjinhos, virou estrelinha, no sentido de tentar suavizar a informação. Já a hipérbole, que é uma figura de linguagem também, ela é o contrário, ela vai tentar mostrar o exagero nessa informação. Então, por exemplo, olha o exemplo aqui. Chorou rio de lágrimas. Eu quero dizer que a pessoa chorou muito. Agora vamos conversar. Por mais que a pessoa chore todo o líquido do corpo, meninos, vira uma poça, né? Não dá pra virar um rio de lágrimas, né? Muitas águas de tanto chorar. Aí já é um exagero, nós chamamos de hipérbole. Beleza? Bom, lemos o poema, fizemos uma análise da Ruazinha que dorme, né, do Mário Quintana. É bem bonitinho esse poema. Identificamos as figuras de linguagem nesse poema. Falei para vocês que o poema estabelecia uma personificação. A rua era uma pessoa e o enunciador, né, dizendo para ela dormir e ficar tranquila que tá tudo sob controle, não tem ladrão, não tem policial, não tem barulho, é escuro, ela pode dormir calma. E agora nós vamos discutir um pouquinho o valor semântico das conjunções subordinativas, nesse caso, das adverbiais. Então, hoje eu escolhi duas conjunções para conversar com vocês: a comparação e a concessão. A comparação é uma analogia explícita. O que quer dizer explícito? Que está claro, que está mostrado no texto, né? Isso ocorre quando nós utilizamos na analogia um elemento comparativo, como, igual a, semelhante, parece com, beleza? Olha aqui o exemplo. Era astuto como um gato era. Então, esse como é a conjunção, é o elemento comparativo, e nós podemos dizer, obviamente, que o valor semântico dele é de comparação. A vida vem em ondas como o mar vem. Novamente, o elemento comparativo como, estabelecendo a comparação entre a vida e o mar. E aqui em cima, comparando o fato, né, a característica de ser astuto do indivíduo com o gato. Beleza? Bom, a concessão é um fato contrário ao que se encontra na oração principal. Então, geralmente a gente usa essa conjunção para contrariar o que está na oração principal. Vou ao baile mesmo que chova. Então, ir ao baile está na oração principal. Embora que chova, se bem que chova, mesmo que chova, ainda que chova, quer dizer que mesmo chovendo, ele vai contrariar, né, a situação da chuva e vai ao baile, tá? Então, a concessiva mostra oposição. O que é importante trazer aqui em relação à concessão? A diferença entre a concessão e a adversidade. Parece a mesma coisa, porque, de modo geral, essas duas conjunções traz oposição, traz contrariedade, certo? Mas o que é importante chamar a atenção de vocês nesse sentido? Que embora as duas apresentem oposição, elas apresentam oposição de forma diferente. Então vamos lá. Nas adversativas, o argumento mais forte é aquele que acompanha a conjunção. Olha só, ele é inteligente, mas é preguiçoso, certo? Então, inteligente é um argumento positivo, preguiçoso é um argumento negativo. E aí o que acontece? Como o adjetivo preguiçoso está ao lado da conjunção mais, ele se torna mais visível e mais importante para a questão argumentativa desse exemplo. Beleza? Olha só então, nesse caso, o fato de ser preguiçoso é mais relevante do que o de ser inteligente. A estratégia discursiva é a de indicar uma conclusão e imediato apresentar um argumento para anulá-la. Então, a diversidade é assim, tem uma conclusão, ele é inteligente, a conclusão é que ele é inteligente. Agora eu vou colocar um fato para não anular, mas prejudicar o fato de ele ser inteligente. Beleza? Então, a adversativa trabalha é uma conclusão, é uma afirmação, isso é certo. E agora eu vou trazer algo contrário para dialogar, para minimizar o fato de ele ser inteligente. Beleza? Bom,
Já no caso das concessivas, a orientação argumentativa que sobressai é a do argumento que não é introduzido pela conjunção. Ou seja, se aqui o argumento mais importante, a conjunção, é a conjunção mais, tá? E aí na adversativa, a informação, o argumento mais importante vem junto do mais. Já na adversativa, a conjunção é embora e o argumento mais importante, mais significativo, é aquele que vem fora da oração que está a conjunção. Então já tem essa diferença aí. Embora tenha chovido, o jogo ocorreu normalmente. O objetivo da concessiva é fazer uma ressalva que, no entanto, não irá anular o argumento principal. Choveu, mas o jogo aconteceu da mesma forma. Perceba que o fato de o jogo ter ocorrido é mais importante do que ter chovido. Até aí tudo bem, eu estou mostrando a importância. Então vamos lá, voltando. A adversativa, a informação que está ao lado da conjunção é mais importante. E a concessiva, a informação que está em oposição do outro lado da conjunção é mais importante. A adversativa, eu tenho uma conclusão que eu vou trazer um argumento para tentar enfraquecer. E na adversativa, eu tenho uma ressalva. Olha, choveu. Tudo bem, mas a gente jogou da mesma forma. O jogo ocorreu da mesma forma. Não há uma conclusão, certo? Não há uma conclusão e alguma coisa para tentar contrastar essa conclusão. Então, a oposição é feita assim. Por mais que tenha chovido, o jogo ocorreu da mesma forma. Beleza? Meninos, espero que tenha ficado clara essa aulinha para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, chama a gente no chat, beleza? Um beijo e até!